comentar com vocês neste vídeo sobre este empate entre Palmeiras e Porto, né, pela estreia, né, do futebol brasileiro, né, neste novo Super Mundial da FIFA, essa organização que tomara que tenha vida longa, né, é muito difícil presumirmos o que vai acontecer a partir de agora, mas o fato é que era o jogo que o Palmeiras precisava ter um resultado positivo, notadamente de vitória, mas era principalmente um jogo em que o Palmeiras não podia perder, né? E, sinceramente, muito mais do que o resultado, eu acho que o desempenho do Palmeiras foi extremamente surpreendente, muito positivo, né? Mostrando ajustes, né? Impressionantes, né? Sinceramente, gente, para simplificar, eu acho que o Palmeiras orgulhou muito o futebol brasileiro hoje, tá? O Porto vem de problemas técnicos severos, né? Mas é uma grande equipe, tem grandes jogadores, né? Tivemos um jogo no primeiro tempo com um certo equilíbrio, mas mesmo no primeiro tempo a gente teve momentos em que o Palmeiras poderia ter feito o gol, né? A gente deve destacar as atuações dos dois goleiros, né? E eu diria que ainda mais a atuação do goleiro do Porto, né? A gente não teve um time do Palmeiras abaixando a cabeça, ao jogar contra o time europeu, independente do Porto estar ou não estar num grande momento, é o Porto, né? Tem bons jogadores, né? Tem um técnico muito bom, né? Nós não vimos o Palmeiras abaixar a cabeça. A gente viu o Palmeiras jogar como protagonista, o Palmeiras buscar a vitória. No primeiro tempo, como eu disse, teve um certo equilíbrio, mas o Palmeiras poderia também ter vencido mesmo no primeiro tempo. No segundo tempo, que a gente teve em campo foi um jogo que partiu no começo de também um certo equilíbrio, para depois se configurar no jogo de ataque total do Palmeiras, né? O Palmeiras terminou com maior posse de bola em relação à equipe do Porto. Detalhe importante é que o jogo da posse de bola, né, com maior percentual de posse, não é muito o jogo do Palmeiras, né? Claramente que circunstâncias levam o Palmeiras a ter posse de bola maior do que muitos adversários, mas não é propriamente o jogo do Palmeiras. Ao mesmo tempo, a gente teve uma equipe que, teoricamente, é para jogar com posse de bola, porque a equipe do Anselmi, em geral, gosta de ter a posse de bola, gosta de buscar o domínio a partir da posse, né? No entanto, a gente teve um final de partida com 56% de posse para a equipe palmeirense em relação a 44% da equipe do Porto. Isso diz muito também sobre... diz muito, tá? A gente teve o Palmeiras finalizando mais do que o Porto, foram 11 finalizações, 17 finalizações contra 11. A gente teve 5 finalizações diretamente no gol por parte do Verdão, apenas 3 por parte do Porto. A gente teve inúmeras disputas interessantes de dois times que, neste momento, realmente se configuram como as duas forças do grupo, tá? Gostei muito da formação do Palmeiras, né? Gostei muito da presença do Estevão e o Maurício um pouco atrás do Vitor Roque, né? Bastante interessante isso. O Estevão deitou e rolou, jogou muita bola, né? Foi, para mim, o cara dessa partida. E eu, sinceramente, fiquei impressionado que a partir dos, vamos lá, 20 minutos finais, o jogo quebra completamente, sai completamente do equilíbrio para virar um jogo do Palmeiras contra a equipe do Porto, tá? O Palmeiras poderia ter vencido, acho que fica assim um certo gostinho amargo em virtude da vitória não ter acontecido, tá? Por causa do jogo qualificado que o Palmeiras apresentou na etapa final. Eu acho que conta muito também, né, para essa apresentação do Palmeiras no final, né, a questão física do Porto, que é visível, né, a equipe cai muito a partir mais ou menos dos 20 minutos do segundo tempo, a gente já percebe sinais de que o Porto está em queda, né, e aí isso vai, na verdade, se acentuando a partir, por exemplo, dos 38 minutos do segundo tempo, eu via claramente que o Porto estava a tomar um gol do Palmeiras a qualquer momento, tá, em virtude, né, da sua condição física, que já não conseguia responder às necessidades, né, da equipe dentro de campo. Então, aquilo que foi previsto pelo Anselmi já não conseguia mais ser cumprido pela equipe em campo. Ao mesmo tempo, a gente tinha um Palmeiras, né, que foi para cima, né, e fez, eu acho que o Abel fez as substituições corretas, né, colocou Veiga, Paulinho, o Evangelista, o Alan, né, o Lopes, né, que poderia fazer um gol de cabeça e assim por diante. Acho que o Abel mandou bem, inclusive nas alterações. Simplesmente o Abel acertou, na minha opinião, em tudo nesse jogo, tá? E tanto o Abel como o Palmeiras mereciam, de fato, uma vitória nessa partida, tá? Se fosse para ter um vencedor, na minha opinião, seria o Verdão. Agora o Palmeiras vai ter 2 jogos pela frente, contra a equipe do Al-Ahly e também contra a equipe do Inter Miami, né? Tivemos um jogo ontem, né, que foi certamente também marcado pelo equilíbrio, né, com uma equipe mandando muito melhor no primeiro tempo e a outra mandando muito melhor no segundo, né, mas são duas equipes, né, sinceramente, contra as quais, né, acho que muita gente não estava
enfim, preocupadas, né? Muita gente não pensou esse jogo do Palmeiras contra a Inter de Miami e também contra a equipe do Al-Ahly, tá? Eu acho que havia uma grande pressão, até em virtude de seu jogo inicial, né, do Palmeiras para lidar com o Porto, com esse jogo do Porto. E é muito importante tomar cuidado para as armadilhas, né? As armadilhas que o futebol costuma pregar nesses casos. A gente teve uma equipe do Al-Ahly e uma equipe do Inter Miami que fizeram um jogo muito abaixo tecnicamente do que foi feito hoje. O jogo, inclusive, com alguns erros primários significativos, né? Pode ser um erro entender, né, que aquelas duas equipes são aquilo que elas apresentaram em campo. Tá? Vamos tentar entender uma coisa. Não é todo time que faz uma estreia, né, numa competição que consegue mandar muito bem. Muitas são vítimas de algumas circunstâncias emocionais e não conseguem jogar. O jogo apresentado para o Al-Ahly também entre Miami, né, foi um jogo muito abaixo, mas talvez, né, foi muito mais abaixo do que deveria. Eu acho que a equipe do Inter Miami, que, claro, marca muito mal como toda a equipe da Major League Soccer, né, é um pouco melhor do que jogou. Algumas peças estiveram muito abaixo, não é normal, tá? O próprio time melhorou no segundo tempo quando o Messi passou a executar um papel diferente de organizador, né? Agora, é bom não ficar taxando esses times de horríveis, como muitos estão fazendo neste momento. Sinceramente, sobretudo o Al-Ahly, tá? Porque a equipe africana, claramente no segundo tempo, também mostrou problema físico, e nesse sentido o Palmeiras talvez seja o melhor time fisicamente dos 4 times do grupo, né? Agora, o Palmeiras precisa ter vitórias importantes contra esses times, não somente vitória, mas vitórias importantes, né? Para não ficar em segundo lugar, porque se ficar em segundo lugar, pode pegar o PSG, que hoje acabou com o Atlético de Madrid. Ao mesmo tempo, né, o fato de ficar em primeiro lugar não vai retirar claramente do Palmeiras a obrigação de ter um bom comportamento contra esse, provavelmente, o Atlético de Madrid. Por quê? Porque o jogo que o Atlético fez hoje também não representa o que é o Atlético, né? Então, de qualquer maneira, o chaveamento não foi muito feliz com o Palmeiras, né? Ao mesmo tempo em que entregou muita felicidade para o Palmeiras nessa fase de grupos, porque é um grupo certamente muito tranquilo para o Palmeiras. O Palmeiras pegou um time europeu que talvez seja aquele que mais está em queda no momento, né? Ao mesmo tempo, vai ter um chaveamento que coloca o Verdão ou contra o Atlético de Madrid ou contra o Porto. O que eu queria falar para vocês, para terminar esse vídeo, é que se o Palmeiras conseguir ser tão protagonista, exercer o seu jogo, executar o seu jogo como fez hoje, com a personalidade futebolística que apresentou em campo hoje, orgulhando o futebol brasileiro, dá para pensar, sim, até num avanço maior do Verdão, tá? E não descarto, né, que esse avanço possa eventualmente até acontecer diante de um PSG, porque o PSG é uma máquina hoje muito moderna de jogar futebol. Eu não descarto, contudo, pode ser que um dia, de muitas circunstâncias, o Palmeiras possa se beneficiar, mas claramente que seria realmente muito difícil, né? Então, o melhor seria pegar o Atlético. E para tal, importa muito que o Palmeiras consiga ter bons resultados a partir de agora, tá? Então, neste caso, até por isso fica um pouco mais ainda amargo o gosto de não ter vencido no jogo de hoje. De qualquer maneira, sensacional ver o Verdão jogando, sensacional ver a jogada saindo, sensacional ver o Verdão amassando um time europeu. Foi muito legal, fiquei muito feliz, né? Uma pena apenas que a equipe do Palmeiras não conseguiu vencer. Mas se eu fosse torcedor do Verdão, eu estaria muito feliz hoje com o que eu vi em campo, muito orgulhoso hoje do time do Palmeiras, meus amigos e minhas amigas. Então, é isso. Não se esqueça de deixar o like, é importante aqui para o trabalho. Muito obrigado por tudo. Sorte ao Verdão no Super Mundial.